Olá, gente querida. Nós entramos no mês de setembro e com ele partimos para o último terço de 2020. Certamente um ano que vai ficar registrado nos anais da história como um ano muito diferente dos demais. Diferente de tudo que essa nossa geração já havia experimentado antes. Ano em que o mundo inteiro entrou em quarentena. E de uma certa forma foi forçado a parar por causa da Covid-19. O fica em casa deu um tranco legal na forma como todos nós vínhamos vivendo e levando a vida. Nossa organização social foi toda afetada. E não só no Brasil, mas no planeta inteiro. Talvez daqui a uns 10 anos vamos entender melhor tudo aquilo que aconteceu. Porque algumas regiões, por exemplo, sofreram mais do que as outras. Alguns países menos, outros mais, diante deste inimigo que ninguém conhecia, nem tinha preparo para enfrentá-lo. Talvez vamos saber, ou talvez não, de onde ele de fato surgiu. Se por razões naturais, culturais, ou se ele foi criado artificialmente. Tomara que não. Mas ele nos possibilitou ver, na prática, algumas coisas que precisam nos fazer pensar. Nós já assistimos, você também deve ter assistido, vários filmes de ficção com essa temática, como alguns de Missão Impossível, por exemplo, ou Velozes e Furiosos, que eu me lembrei agora, os quais tratam dessas supostas lutas entre o bem e o mal, e neles se trata da produção de vírus fatais, que podem vir a aniquilar toda a humanidade. Será ficção? Ou vai se tornando realidade? Parece que agora tivemos uma prova do que um vírus novo e desconhecido, diante do qual nós não tínhamos defesas, pode fazer. E como ele pode afetar as nações, as relações econômicas, as relações sociais e globais. Geralmente, a criação de tais armas começa por um bom motivo, um motivo justificado. Vamos trabalhar para o bem, vamos experimentar alguma coisa, como, por exemplo, a criação daquilo que culminou na chamada bomba atômica. A ciência foi avançando e criando mecanismos que possibilitaram fazer esta bomba. Durante a Segunda Guerra Mundial, novas e mais poderosas armas precisavam ser criadas para supostamente colocar um fim naquela guerra. Foi quando surgiu a teoria de dividir o núcleo de um átomo pelo bombardeio de nêutrons. Átomos de urânio foram fissurados e a bomba foi criada. Para acabar com o mal da guerra, 2 delas foram jogadas sobre a população civil. E todos sabem o que aconteceu em Hiroshima e em Nagasaki, no Japão. Estima-se que lá morreram 250 mil pessoas em decorrência dessas 2 bombas. Cerca da metade delas imediatamente, no calor da explosão. E as demais depois com os efeitos da radiação. A radiação nuclear que também mata. Um momento triste na história da humanidade, mas que pôs um fim àquela guerra. Só que diante do poder testado e aprovado dessas novas armas de guerra, se iniciou a chamada corrida nuclear. E diversos países passaram a desenvolver a tecnologia para terem as suas bombas atômicas.
Estima-se que só os Estados Unidos ainda tenham 3.800 delas. Talvez a Rússia outras tantas. Mas Inglaterra, França, China também as têm. E se sabe que países como a Índia, o Paquistão e a Coreia do Norte, o Irã e Israel também têm as suas. Nada oficial. Bem, todos dizem que guardam elas com fins pacíficos. Você acredita? Agora vemos o advento das chamadas armas químicas, das armas biológicas, que podem ser ainda mais destrutivas e letais. Armas que não precisam de grandes exércitos ou aviões, grandes forças militares para serem usadas, mas que podem causar um estrago ainda maior e que se espalham entre os civis pelo contágio. Diante dessas armas, não há exércitos que nos defendam. Se elas passarem a ser usadas, vamos entrar no colapso da civilização. E todo o longo processo civilizatório pelo qual passou a humanidade, no qual foram sendo construídas as bases para o convívio harmônico e respeitoso entre as nações, estará no fio da navalha. Porque se essas coisas caírem nas mãos erradas, passaremos por grandes sofrimentos. Será que eu estou sendo dramático demais? Eu não sei, talvez. O fato é que a diversidade cultural é uma riqueza. As diferentes formas de organização social também. Como cada povo define e determina seu conceito de nação, com diferentes estruturas, diferentes tipos de governo, e isso parece ser, enfim, o mais saudável para todos. O que não é saudável é o risco da concentração de poder. E este precisa ser evitado sempre, porque ele corrompe. Quanto mais corrupto se torna o coração. O domínio de poucos sobre muitos não é legal, especialmente de entidades supranacionais, que não têm cara, não têm o rosto do povo, não são eleitas, mas mandam e querem mandar no mundo todo. Talvez seja disso que o Apocalipse fala quando ele cita o advento de um governo mundial. Será que vamos ver isso algum dia? Eu prefiro o governo de um Deus de amor e graça. Um Deus que nos dá liberdade, que nos criou de uma forma tão bela, ilimitada, para sermos mais completos no outro, para precisarmos viver de uma forma interdependente, porque nos complementamos uns nos outros. Queridos, toda esta minha divagação, me perdoem, vem do Salmo 11, o salmo para a nossa reflexão no dia de hoje, especialmente do seu verso 3, que diz: quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Eu fiquei pensando muito sobre ele, porque assistimos diariamente a uma degradação dos fundamentos éticos, morais e espirituais. Há grandes forças e poderes empenhados na destruição desses fundamentos. E quando acabarem com eles, o que nos restará? O salmista se refugia no Senhor e diz: é o que me restou. Alguns dizem: fuja para os montes como um pássaro. Ao que ele responde: não adianta. Se eu sair do meu esconderijo, as armas deles estão apontadas para mim e eles vão me abater. Vou morrer. Que tenso, né? Será que não tenho o que fazer mesmo? Só se conformar de que em Deus nós estamos seguros e guardados por Ele, um dia veremos a sua face? Ou devemos arriscar mais? Arriscar a nossa vida, resistir ao mal, lutar contra toda forma de destruição dos fundamentos que prezamos e tanto necessitamos. Pense nisso. O que é possível fazer?
Quais são as nossas armas? Se agosto foi o mês de lembrarmos Hiroshima e Nagasaki, essa triste lembrança, nós não desejamos que ela se repita. Não queremos outra vez ver isto acontecendo. Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a encontrar os caminhos da vida e da restauração, que sejam bons para todos, fortalecendo os fundamentos da civilização. Que Deus nos ajude. Um forte abraço e até amanhã.